Bom, voltando, falando sobre contador de histórias, nós vamos falar de um coração contando histórias suaves, certo? As histórias podem resgatar as histórias. As histórias podem resgatar a história. A ficção pode resgatar a realidade. Como assim? Vão me perguntar. Como assim? Um professor de história nunca deveria falar da escravidão dos afrodescendentes, né? Sem resgatar o período histórico. As informações secas sobre a escravidão não educam, não sensibilizam, não conscientizam, nem provocam rejeição pelos crimes que nossa espécie cometeu, certo? Quando falamos dos afrodescendentes, o professor de história deveria criar histórias para fazer os alunos entenderem aquele desespero, aquela dor, os pensamentos de angústia desses seres humanos por serem escravizados. Então, o professor de história, ele deve contar a história falando disso tudo, demonstrando isso tudo. A angústia desses seres por serem escravizados por membros da sua própria espécie. Nada melhor do que contar uma história real e criar uma contar uma história com H, que é verdadeira, e contar uma história com E, que é uma história de mentirinha, para levar, levarem os alunos a vivenciarem o drama, a vivenciarem o sofrimento da escravidão, certo? Sem esse mergulho interior, a escravidão não gera um sólido impacto emocional. Porque você vai falar, e eles não vão sentir o que aqueles seres humanos lá no passado passaram. Não provoca uma rebelião decisiva contra a discriminação. Porque eles foram descriminalizados, né? Perdão. A morte de por exemplo, um outro exemplo, nós falamos da escravidão, né? Agora nós vamos falar dos judeus, né? A morte de milhões de judeus, de milhões de ciganos e outras minorias não geram comoção, não cria vacinas aos intelectuais, né? Isso não, se você não contar com todo o drama, com todo o sofrimento, com toda a angústia que eles passaram, certo? Então, nós teremos outros Hitlers, né? Nós teremos outros Hitlers. Serão produzidos para falar do conhecimento sem humanizarmos. Então, nós temos que humanizar as nossas aulas,
certo? Nós temos que sermos contadores de histórias, sem resgatar a emoção da história, perpetua nossa miséria e não os cura, certo? Então, o professor, ele deve contar a história. Quando ele for contar, ele deve falar todo o drama, todo o sofrimento desses seres que eles passaram lá no passado. Então, contar histórias também é psicoterapêutico, certo? Sabe qual era a melhor maneira para nós resolvermos os conflitos? Na sala de aula? Vocês sabem? Qual é a melhor maneira para resolvermos os conflitos na sala de aula? Não é agredir, não é dar gritos estridentes ou fazer algum sermão. Estes métodos são usados desde a idade da pedra. Isso aí é usado desde a idade da pedra e não funciona, não funciona. Mas contar histórias, história com H, contar histórias fisga o pensamento, fisga o pensamento e estimula a análise da criança, do jovem, do adolescente e do adulto, até mesmo do idoso, né? E da próxima vez que um aluno ou um filho seu o agredir, leve-o a pensar. Grite dentro dele, sendo educado. Você vai ser educado com ele. Grite com suavidade. Conte-lhe uma história. Os jovens poderão esquecer das suas críticas. Os jovens, o adolescente, a criança, poderá esquecer das suas críticas. Os jovens, as crianças, as pessoas, no geral, poderão esquecerem dos seus sermões e das suas regras, mas nunca irão esquecer das suas histórias, certo? Então, seja um contador de história na sua casa, na sua escola e na sua vida, porque as pessoas, no geral, elas nunca esquecem das nossas histórias. Muito obrigado, boa noite, obrigada minha diretora, professora Edmeia Veiga, obrigado família, obrigado professores, obrigado aos meus adolescentes, aos meus jovens, né? Obrigada às minhas crianças, aos meus bebês. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês e em breve nós voltaremos com um novo assunto. Muito obrigada e boa noite.